Salve Maria, viva Cristo Rei. Mais uma vez estamos de volta, nós gravar nossos estudos e hoje nós vamos falar sobre a queda e a salvação do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Tereis tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? Gênesis 3:11. Deus nos criou a sua imagem, nos constituiu em sua amizade. Sem esta amizade, ninguém pode ser feliz. E isso não pode acontecer sem a livre submissão a Deus. É isto que significa a proibição feita ao homem por Deus de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deixou muito claro ao homem e à mulher: pois no dia em que dela comerdes, terás de morrer. Gênesis 2:17. A árvore do conhecimento do bem e do mal é um símbolo que significa o limite que o homem não deveria transpor, o qual deveria aceitar e respeitar livremente na confiança. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. Deus criou a humanidade isenta do pecado. Isso garantia a comunhão perfeita do homem e da mulher com Deus, com a natureza, com os animais e com a terra. É o que a Igreja chama de dons preternaturais, estado de justiça e de santidade. Concílio de Trento, DS 1151. Esta graça da santidade original era uma participação da vida divina. O jardim do Éden na Bíblia simboliza essa comunhão do homem com Deus, onde ele passeava no jardim de Deus em sua companhia. Deus o colocou em seu jardim. Isso era o sinal da familiaridade com Deus. Gênesis 2:8. Ele foi colocado ali para cultivar e guardá-lo. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar e guardá-lo. Gênesis 2:15. Diz o nosso catecismo no parágrafo 374. O primeiro homem não só foi criado bom, mas também foi constituído em uma amizade com seu Criador, e em tal harmonia consigo mesmo e com a criação que o rodeava, que só serão superadas pela glória da nova criação em Cristo. A revelação dá-nos a conhecer o estado de santidade e de justiça originais do homem e da mulher antes do pecado, da amizade deles com Deus, adivinha a felicidade da existência deles no paraíso. O trabalho não seria uma penalidade se não houvesse o pecado, mas sim a colaboração feliz do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. E disse em seguida ao homem: por que ouvis a voz da tua mulher e comeste o fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? Maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinho e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado,
porque és pó e ao pó te hás de retornar. Gênesis 3, 17 e 19. O pecado gerou o sofrimento e a morte. Enquanto permanecia na intimidade de Deus, obedecendo-lhe e respeitando suas sábias leis, o homem não morreria e nem sofreria. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher, Gênesis 2, 25, e, finalmente, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação constituíam o estado denominado justiça original, Catecismo 376. O domínio que o homem tinha no mundo, do mundo dado por Deus, estava principalmente no domínio de si mesmo, sem qualquer conflito interior. O homem estava intacto e ordenado em todo o seu ser, porque livre de tríplice concupiscência que o submete a todos os prazeres dos sentidos, a cobiça dos bens terrestres e a autoafirmação contra os imperativos da razão. Catecismo 377. Toda essa harmonia denominada justiça original que Deus desejava para o homem foi perdida pelo pecado de nossos primeiros pais. Mas que pecado é esse? A Bíblia usa uma linguagem alegórica com imagens, mas afirma um acontecimento fundamental, um fato que ocorreu no início da história do homem. A revelação confirma que toda a história humana está marcada pelo pecado original cometido livremente por nossos primeiros pais. Concílio de Trento, 1513. O Papa Paulo VI, no Credo do Povo de Deus, disse: cremos que todo pecado em Adão, isso significa que a culpa original cometida por ele fez com que a natureza comum a todos os homens caísse num estado do qual padecesse as consequências dessa culpa. Tal estado já não é em que no princípio se encontrava a natureza humana e nossos primeiros pais, uma vez que se achavam constituídos em santidade e justiça, e o homem estava isento do mal e da morte. Portanto, esta natureza assim decaída, despojada do dom da graça que antes a adornava, ferida em suas próprias forças naturais e submetida ao domínio da morte, é esta que é transmitida a todos os homens. É exatamente nesse sentido. Todo homem nasce em pecado. Professamos, pois, segundo o Concílio de Trento, que o pecado original é transmitido juntamente com a natureza humana pela propagação e não por imitação, e se acha em cada um como próprio. Concílio de Trento, número 16. A essência do pecado original é exatamente um não dito a Deus, a desobediência às suas sagradas leis, como hoje também acontece. O não aceitar fazer a vontade de Deus foi o corte maligno desta separação. O homem abusou da sua própria liberdade, levantou-se contra Deus, desejando atingir seu objetivo fora de Deus. O Catecismo da Igreja diz que o homem tentado pelo diabo deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador, Gênesis 3, de 1 a 11, e abusando de sua liberdade, desobedeceu os mandamentos de Deus. Todo pecado daí em diante será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Catecismo 397. Infelizmente, o homem preferiu a si mesmo a Deus, menosprezou a Deus, agiu contra Deus, não aceitou ser simplesmente criatura, quis ser Deus. São Máximo confessou em 662 depois de Cristo, ensina que, tentado pelo diabo, quis ser como Deus.
Gênesis 3:5. Mas sem Deus e antepondo-se a Deus e não segundo Deus. O Gênesis mostra as terríveis consequências desta primeira desobediência do homem a Deus. O primeiro casal perdeu de imediato a graça da santidade original, Romanos 3:23, e passa a ter medo de Deus, Gênesis 3, de 9 a 10, porque fizeram uma falsa imagem dele, como se fosse um Deus enciumado. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e serei como deuses, conhecereis do bem e do mal. Gênesis 3, de 4 a 5. O demônio quer sempre fazer o homem desconfiar de Deus, como se Deus não fosse amor e não fazer a sua vontade. O homem preferiu confiar mais na voz do demônio do que em Deus. Achou que poderia ser mais feliz sem Deus e contra Deus, sem obedecer suas leis sagradas e amorosas. E este continua sendo o grande drama da humanidade hoje. A maioria ainda continua achando que pode ser mais feliz sem observar a lei santa de Deus. Por soberba, orgulho e enganação do demônio que sabe caramelar o pecado para torná-lo atraente, o homem caiu. O pecado é sempre como um anzol bem escuro, que o peixe engole inteiro sem saber que no interior, bem escondido, existe uma arma mortífera. Depois que saboreia a isca, é jogado para fora da água até morrer sem oxigenação. O pecado original destruiu a harmonia humana. O homem perdeu o domínio da alma sobre o corpo, e o que é expresso na frase: então seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folha de figueira, ligaram-nas e fizeram cintas para si. Gênesis 3:7. A partir daí, a união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? Gênesis 3:11. Por causa disso, o homem será dominado pelo amor desordenado às riquezas, ambição e cobiça, e as suas relações com a mulher serão marcadas pela dominação. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impedirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. Gênesis 3:16. Por causa da desobediência do homem, também foi rompida a harmonia do homem com a criação. Esta se tornou estranha e hostil ao homem. E disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz da tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela, com trabalhos penosos, o teu sustento todos os dias da tua vida. Gênesis 3:17. A igreja ensina que por causa do pecado do homem, a criação ficou submetida à servidão da corrupção, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também essa liberdade do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, Romanos 8:20. Como consequência de tudo isso, realizou-se o que Deus tinha dito: no dia que dela comerdes, terás de morrer. Gênesis 2:17. Caso o homem desobedecesse a Deus, o homem voltará ao pó no qual é formado. Então a morte entrou na história da humanidade. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos
pecaram. Romanos 5,12. São Paulo exprimiu bem a raiz de todos os sofrimentos, dor, lágrima que existe neste mundo. O salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. Tudo aconteceu porque o homem não quis fazer a vontade de Deus, mas, tentado pelo mal, fez a própria vontade. E isto continua sendo um grande drama da humanidade. Por isso, fazer a santa vontade de Deus é o caminho da redenção. As consequências da queda. A revelação bíblica mostra a partir do primeiro pecado houve uma avalanche de pecados na terra. Caim mata Abel, um praticídio, um irmão mata o irmão, Gênesis 4, de 3 a 15. E acontece uma grande corrupção universal. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Gênesis 6:5. Deus olhou para a terra e viu que estava corrompida. Toda criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Gênesis 6:12. A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição da Igreja não cessam de nos lembrar a presença do pecado na história do homem. O Concílio Vaticano II explicou: o que nos é manifestado pela revelação divina concorda com a própria experiência, pois o homem, olhando para o seu coração, descobre-se também inclinado ao mal e mergulhado em múltiplos males que não pode provir do seu Criador, que é bom, recusando-se muitas vezes a reconhecer Deus como seu princípio. O homem destruiu a devida ordem em relação ao fim último e, ao mesmo tempo, toda a sua harmonia consigo mesmo, com os outros homens e com as coisas criadas. Concílio Vaticano II, 13, parágrafo 1. Por que a criança pequena e inocente fez coisas erradas, bater no irmão menor, morde outras crianças, é orgulhosa e egoísta? Mesmo sendo inocente, ela faz coisas erradas. Isto não vem de Deus, é consequência do pecado original. Por seu pecado, Adão, como um primeiro homem, perdeu o estado de santidade e de justiça originais que havia recebido de Deus, não somente para si, mas para todos os seres humanos. Assim, Adão e Eva transmitiram a natureza humana ferida por seu primeiro pecado. Portanto, privada da santidade e da justiça originais, esta privação que a Igreja chama de pecado original. Para enfrentar essa presença do pecado e da morte em todo o mundo, São Paulo mostra o mistério de Cristo e a universalidade da salvação. O pecado original não corrompeu totalmente a natureza humana, mas a deixou prejudicada, submetida à ignorância, ao sofrimento, à morte, inclinada ao pecado, concupiscência. O batismo apaga o pecado original e traz a pessoa de volta para Deus, embora as consequências sobre a natureza humana permaneçam. O que exige do homem o combate espiritual contra as forças do mal. Catecismo, parágrafo 405. A Igreja, no Concílio de Trento, 1545 a 1563, ensinou: afirmamos que o pecado original é transmitido com a natureza humana, não por imitação, mas por propagação, e que ele é, portanto, próprio de cada um. Credo do Povo de Deus 16. A salvação em Cristo. No entanto, a vitória que Cristo conquistou sobre o pecado deu-nos bem melhores do que aqueles que o pecado nos havia tirado. Como disse São Paulo: onde abundou o pecado, a graça superabundou. Romanos 5:20. Ensina-nos o Concílio Vaticano que, segundo a fé dos cristãos, este mundo foi criado e conservado pelo amor do Criador. Na verdade, este mundo foi reduzido à servidão do pecado, mas Cristo crucificado e ressuscitado
quebrou o poder do maligno e libertou o mundo. Cristo fez isso obedecendo à vontade do Pai, mas para que isso acontecesse, o Filho único e amado de Deus teve que se encarnar, assumir a nossa natureza humana, obedecer até a morte de cruz, como disse São Paulo. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 6-8. Tudo porque o homem não quis fazer a santa vontade de Deus. Cristo teve então de cumpri-la perfeitamente para, com sua obediência, desatar o nó da desobediência de Adão, Santo Irineu. E por isso que a igreja chama Cristo de novo Adão. Da mesma forma, Maria é nova Eva, com sua humildade e obediência, desatou o nó da desobediência de Eva. A partir daí, realizar a vontade de Deus passou a ser o caminho excelente para a santidade. Muito bem, meus amados irmãos, temos aqui um pequeno estudo, né, sobre como o pecado entrou no mundo, né? Pela desobediência do ser humano, né, dos nossos primeiros pais. E aqui é contada a história toda da queda e como chegou até nós a nossa salvação através de Cristo, aquele que venceu o poder do diabo na cruz do Calvário e nos deu novamente oportunidade de nos retornar ao nosso Criador, sendo obediente a Ele e seus mandamentos, tá? E nós conseguiremos esta linha de redenção até o Pai. Um abraço a todos, até uma próxima aula, se Deus quiser. Salve Maria e viva Cristo Rei!